Mangolé fala a verdade. Ora viva, sejam todos bem-vindos ao espaço Mangolé Fala a Verdade. Estamos aqui na província da Lunda Norte, no município de Chitato, na cidade capital do Dundu. Vamos falar da realidade social, política e econômica desta província, conhecida a Terra dos Diamantes. Temos aqui os nossos especiais convidados. Do meu lado direito, o Edivaldo Severino, funcionário do Ministério da Justiça, técnico de identificação civil e criminal e, por sinal, ativista. Temos aqui do meu lado esquerdo o Rafael Bonito, docente de História do primeiro ciclo e secretário provincial do Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino não Universitário. Com eles, vamos interagir sobre toda a realidade da província da Lunda Norte. Saudação aos nossos telespectadores. Saudações, aqui é o Edivaldo Severino, funcionário público, ativista. Juntos vamos poder então falar aquilo que é a verdade sobre a realidade da província da Lunda Norte. E os seus municípios também, né, se for possível. É natural da Lunda Norte, como é que... Olha, eu não gosto muito de responder essa questão de onde eu sou natural, mas de qualquer das formas, vamos assim responder, né? Sou natural de Luanda, do município de Kazenga. Já vivo na Lunda Norte há mais de 18 anos, né? E sinto-me bem aqui, em estar aqui na Lunda Norte. E também então, essa acho que é a segunda província que eu escolhi para ser natural. Pois é. Vamos aqui ao outro convidado, vai fazer uma saudação aos telespectadores. Saudação a todos os telespectadores. Daqui fala o Rafael Bonito, professor de História, sindicalista e ativista. Residente na província da Lunda Norte, nasci e continuo a crescer nesta província. Pois é, vamos agora dar a abertura do nosso tema, que é a realidade social, política e econômica. Vamos falar de quase tudo o que acontece aqui. Aqui terás a oportunidade de saber como é que funciona a política. Como ativistas, eles falam que há também relatos de perseguição aos ativistas, o modo de vida da população, a questão social, o saneamento básico. E por sinal, já estamos aqui há quase 2 dias e não temos luz. Quer dizer que aqui na Lunda Norte há muitos problemas. Caros amigos, vou começar pelo Edivaldo Severino. Certo. Afinal, o que acontece aqui na Lunda Norte? Como é que é a Lunda Norte? Olha, a Lunda Norte, né, é uma das 8 províncias do país. Como qualquer uma outra província, tem vários problemas, né? Desde problemas de saneamento básico, né, problemas de ensino, problemas políticos. Então, a Lunda Norte não foge à regra, ou não é uma exceção daquilo que é a realidade do país. Porque, na verdade, tudo porque o partido que governa, né, não está em forma tipo estratificada ou repartida. Então ele governa o país todo e essa dificuldade nós sabemos, desde o ensino, a educação, o transporte, né, a habitação, é um problema generalizado. Mas a Lunda Norte tem a sua particularidade, né, tem a sua particularidade. Por exemplo, o que é que caracteriza, por exemplo, ou quais são as particularidades em termos sociais ou políticos que diferem a Lunda Norte das outras províncias? Na verdade, nós aqui temos uma política tanto quanto meio distorcida, se vamos dizer. Porque, na verdade, aquilo que se planifica, né, que se planifica como um projeto social, nunca é visível. As pessoas estão mais preocupadas em satisfação partidária do que propriamente satisfação social. Isso por quê? Porque, vejamos, não é admissível, né, uma província que produz, né, que é produtora de diamantes, né, com terras férteis, com povo ou uma juventude, uma população maioritariamente jovem, mas o índice de desemprego é crescido, a fome é alarmante, né? Aquilo que são os investimentos das empresas privadas, principalmente no setor mineiro, não é visível. Aquilo que é ação social não é visível, das empresas mineiras não é visível. Por quê? Porque ninguém fala. Ninguém fala, e quem fala é aquilo que nós dissemos, né? Quem fala vai para o caixão, então perde o pão. As pessoas têm o medo nos dias de hoje de fazer tipo, aquilo que é a retrospectiva da vida real da província. Enquanto que outras paragens já se vê os jovens a fazer uma discussão mais renhida, né, entre governados e governantes, de modo mais aberto, onde podem discutir e encontrar soluções
E essas soluções não só podem ser encontradas, como também devem ser aplicadas. E nós aqui ainda estamos muito distantes disso. Prova disso é que quando há manifestações, nós os jovens ficamos tanto quanto meio acanhados. Na rede social fizemos aquele barulho, como nós sabemos, aquele barulho todo, vamos. E no dia a dia fugimos. Descartamos de poder participar dessa reunião porque estamos preocupados em satisfação partidária. Então essa é a minha primeira intervenção. Muito obrigada. Agora vamos aqui dar a palavra ao jovem Rafael Bonito. Conta-nos então, natural da Lunda Norte, nasceu, cresceu e continua a viver aqui na Lunda Norte. Qual é a avaliação que faz acerca da realidade da província da Lunda Norte? Bem, muito obrigado. Bom, a avaliação dizia, ou seja, digo medíocre, né? Porque há inúmeras dificuldades, tal como o colega que me antecede já acabou de fazer referência. Nós estamos a falar concretamente numa educação, num setor principalmente de educação que precisa de pessoas com capacidade para poder desenvolver o ensino e a aprendizagem. Tem-se falado muito, segundo alguns relatores, não sei se saem mesmo da província da Lunda Norte ou do outro lado da Angola, sobre o ensino estarem abrangente em todo o território nacional, facto que eu digo que na Lunda Norte não. Se os caríssimos bem sabem, tenho certeza que vieram via terra, se repararem do Saurimo até a cidade de Dundo, cidade capital, não encontraram nenhuma escola na beira da estrada, nas aldeias. Logo não teremos um ensino e aprendizagem fluente, tal como o país pretende e tal como a província de uma forma particular quer massificar o ensino na província da Lunda Norte. Temos várias dificuldades no setor da saúde, relacionado com o equipamento que visa o bom funcionamento e a manutenção dos próprios hospitais, dos próprios centros e postos médicos, que carecem muitas dessas infraestruturas de reabilitação, carecem também não só de reabilitação, de realizações de concurso, o facto que para nós entendemos aqui na província que os concursos até tinham que ser internos para facilitar a mobilidade de pessoas naquelas localidades recônditas. O povo da Lunda Norte, eu como jovem falo com toda certeza por causa daquilo que nós vivemos, tal como fez a pergunta, segundo a realidade, são, por exemplo, da opinião que os concursos tanto da saúde como da educação não sejam feitos em online, por uma razão muito simples, porque o governo cria condições para realizar os concursos em online, mas não cria condições para, por exemplo, instalar aí os centros de distribuição de energia nos municípios, nas comunas. As próprias grandes empresas que movimentam as redes sociais, estamos a falar concretamente a Unitel e a Movicel, não se encontram ali instalados. Então, quando prevejam em realizar concurso público em online, quem é o beneficiário desse concurso? Só são jovens como nós, que estamos na cidade capital, onde a luz também é um calcanhar de Aquiles, mas ainda assim uma outra vez temos. E nessas outras zonas recônditas não encontramos essas condições. Logo, o concurso em online só vai beneficiar uma classe e a outra não. São dificuldades que devem ser revistas pelo governo. Ou seja, poderíamos até fazer a pergunta em que o governo, tanto provincial como central, baseia-se para, por exemplo, lançar um projeto de género de realização de concursos via online, quando sabe que ele não cria condições para aquelas localidades. Falou questão de transporte, questão muito complicada, muito complexa,
Agora mesmo, penso que quando víamos todos juntos, reparamos aí as paragens cheias, enchentes, cheias de passageiros, de pessoas para locomoverem-se de um lado para o outro. E a escassez de autocarros. A pergunta é, os autocarros que o governo central atribuiu às províncias, aonde está? Em que município? Nas fazendas. Exatamente, por um lado. Por outro lado, temos recentemente o governo atribuiu novamente novos autocarros e era justamente com a intenção de olhar mais para a classe trabalhadora, a classe docente e decente. Infelizmente, esses autocarros, no Dundo, devemos ter aí só 2 ou 3 autocarros, facto que não está a conseguir a facilitar ou acabar com o enorme trânsito de pessoas que se encontra nas vias públicas. Tal como já foi dito, a Lunda Norte, a nível do Oeste, é a província poderosamente rica em diamante, com mais projetos diamantíferos, se não me engano são 140 ou 180, 140 e tal, desde projetos mineiros, desde cooperativa, desde dragas e outras organizações de exploração de diamante, que os nomes aqui me fogem, e que a sociedade pergunta, tudo bem, explora-se o diamante. Essa província não tem uma percentagem prevista para essas empresas que visa contribuir para a própria província. Não estamos a falar ainda do imposto. Imposto é uma coisa, e a exploração de terra tem outra percentagem, tem outra prestação que visa o cumprimento daquelas obrigações, das tarefas sociais que as empresas mineiras têm, em instalar uma captação de água no município, numa comuna, numa aldeia, em construir escola, em comprar transporte, porque seria desta forma também que essas empresas poderiam contribuir, fazer com que o Estado até não tivesse dores de cabeça de instalar uma captação de água numa comuna, porque lá encontra-se essa empresa mineira a explorar. Qual é a sua contribuição? Não temos. Não, essas empresas não dão nenhuma cota em benefício da população. Não dão, e vou lhe dizer mais. Eu sou, não sou simplesmente sindicalista no setor da educação, fui secretário para a área jurídica da CGSILA. A CGSILA é a Central Geral dos Sindicatos Independentes Livres de Angola, e fiz parte da comissão negociadora de 2 cadernos reivindicativos, do projeto da Sociedade Mineira do Chitotolo e da sociedade e do projeto Camute. Encontramos condições míseras. Os trabalhadores comem mal. O refeitório é uma pena saber que são empresas que produzem, exploram muito diamante, e os trabalhadores vivem desgraça. Foi graças à nossa intervenção que hoje pelo menos o trabalhador já tem um bom salário e a empresa já está a ver como reestruturar. As empresas já estão a reestruturar aquelas zonas. E em negociações, quando eu perguntei num dos administradores daquela empresa por que não constrói essas empresas, eles dizem não, nós temos vontade, mas o governo local é que diz que ele vai fazer. E o que nós, a percentagem que produzimos, demos ao governo local. Entretanto, o governo responsabiliza-se nisso. Falou sobre o emprego. Entretanto, é complexo e não é admissível que ainda no ramo mineiro, porque eu digo, este é o elemento fundamental, e são empresas que podiam produzir mais empregos na província da Lunda Norte. É complicado verificar nessas empresas. Isso não pode ser compreendido como tribalismo, mas é preciso compreender que é prioridade filhos da terra desempregados serem os primeiros a serem trabalhadores dessas empresas. Não é o que acontece. Os concursos são todos camuflados, assim uso o termo, são todos escamoteados, vêm sobrinhos, primos dos outros lados, das outras paragens de Angola, e o filho daqui continua desempregado. Entretanto, isto contribui de que maneira? Num maior índice de desemprego para os filhos dessa terra.
Dois. Estas mesmas empresas não criam, poderíamos dizer, as outras empresas que poderiam também originar ainda em acesso ao emprego. Estamos a falar, por exemplo, apostar em investimento de hotelarias, apostar em investimentos de supermercados, para dali não os cidadãos primarem-se simplesmente esperando que um ou outro dia tenha a oportunidade de ser empregado num projeto ou numa sociedade mineira, mas que se essa sociedade mineira sair do campo de produção ou de exploração de diamante, criar outros investimentos imobiliários, facilitaria de que maneira a expansão da empregabilidade na Lunda Norte. Pois é, senhor governador Ernesto Mwangala, governador da província da Lunda Norte. Estas são as palavras dos jovens que querem ver a província da Lunda Norte a crescer. Vamos agora falar da questão da liberdade de imprensa. Como é que tem sido a relação entre ativistas, entre a sociedade civil e os governantes? Há uma febre a nível nacional que há uma questão de, chamamos de perseguição. Os ativistas estão a ser muito perseguidos. Quem pensa diferente ao partido que governa é visto como inimigo. Como é que é a realidade daqui da Lunda Norte? Pois é, hoje em dia vai se tornando quase moda em que os governantes vão reunindo aqueles que são os tais chamados grupos de pressão, né? Que uns chamam ativista ou revus, né? De modo a saber o que é que eles pensam. Mas será que só reunir com esse grupo de jovens que pensam diferente do sistema resolve alguma coisa? Acreditamos nós que não. Porque acreditamos nós o que resolve é aquilo que são as preocupações dos jovens, né? Aquilo que são as preocupações da maioria serem resolvidas. Porque não adianta hoje o governador reunir com os ativistas, né? Ou com um grupo de pressão, amanhã voltar a reunir. Quer dizer, nos 30 dias do mês, reunir. Enquanto não colocar em prática, é zero. Porque os jovens não querem só palavras, os jovens querem ações. Isso é que não se vê, né, nessa governação, né? Ações concretas. O que é que os jovens, na verdade, querem? Por exemplo, a essa altura, o que é que adianta você, por exemplo, colocar uma escola numa zona onde, na verdade, não tem mais de 100 habitantes? Vale alguma coisa? Não. O que é que vale? É escutar aquela população, saber o que é que elas querem, na verdade. Será que precisam de uma escola ou precisam de um posto médico? Precisam de um transporte ou precisam de um jango para reunirem-se sempre? Então é preciso que se escute as populações, né? De modo a satisfazer a necessidade dessa mesma população. Vamos reconhecer sim que alguma coisa tem-se vindo a fazer, né? De modo a melhorar o quadro, mas só que é insignificante. Não podemos colocar a pandemia da Covid-19 como barreira, né? Como escudo para o fracasso, porque hoje em dia virou moda. É nosso desejo em queremos fazer isso, mas não podemos fazer porque a Covid impede-nos de fazermos. Não. Vamos esquecer a Covid e vamos manter a vida normal, né? Manter a vida normal, mas com regra. Isso por quê? Porque na verdade, né, é aquilo que vai se dizendo. As pessoas hoje querem tudo por nada, chamar a Covid como motivo dos fracassos. Quantas perseguições? Na verdade, há relatos de que há perseguições. Agora, essas perseguições muitas das vezes também uns inventam, né? Uns inventam, porque fez uma publicação no Facebook, o tio chamou a atenção, então quer considerar isso como uma perseguição. Porque na verdade, se nós conhecemos quem são aqueles que fazem os tais listas de opiniões, né? Aqueles que movimentam as massas, aqueles que quando emitem uma opinião, realmente emitem com verdade. Não fazem por uma questão de emoção, porque querem ganhar like, querem ganhar comentários. Esses sim, nós sabemos quem são. E não tenho muitos factos concretos, né, em relação às perseguições. Eu, por exemplo, né, se o que eu passei, ou o que eu vivi, ou vivo, é perseguição, então é uma pressão muito fraca. É pressão fraca, porque em nada me vai intimidar. Porque, na verdade, eu quando partilho um facto, por exemplo, essa semana, por exemplo, vai terminando, eu estou a partilhar alguns factos na minha conta de Facebook sobre uma família que morreu de Covid. Dia 16,
A comissão é uma comissão multissetorial. Passa uma informação, dia 17 uma outra, dia 18 uma outra, dia 19 uma outra. Oh, desculpa-me lá. Há que trazer a verdade. A grande questão também está ali. Né? Quando as pessoas denunciam isso, né? Depois o tio vem e faz mas não podes fazer isso. Quem tende a confundir com perseguição. Mas nós sabemos quem são, na verdade, aqueles que, em algumas vezes, né, são os tais calcanhares de Aquiles para o governo provincial, principalmente na figura do governador, né? E muitas das vezes sinto que em outros anos foi um bocadinho mais dialogante, né? Dialogava mais com a juventude, buscava as preocupações que imperam no céu da juventude, mas nos últimos tempos ficaram apenas por discursos. Porque não adianta reunirmos e não pormos em prática aquilo que a gente reuniu. Ok. Só para vocês terem a mínima ideia, a noção de como é que as coisas aqui não andam muito bem, por uma questão técnica, daqui a pouco vamos ter que interromper o programa porque nossos equipamentos estão sem carga. Não há luz na Lunda Norte, não há energia elétrica na Terra do Diamante, é caricato. Vamos aqui rapidamente falar com o Rafael Bonito. Vai nos falar, contou-nos nos bastidores que já sofreu perseguição. Já sofreu perseguição por pensar diferente, por pensar por uma Lunda Norte melhor. Faz um resumo para nós, qual foi o tipo de perseguição e deixa já uma mensagem a todos os angolanos qual é a mensagem que a juventude da Lunda Norte quer deixar? Que estão de pé, acordando, querem acordar, não querem estar mais sonegados, face aos problemas e às dificuldades que a população tem passado. Exatamente. Dizer primeiro que é preciso, eu digo mesmo que o governo provincial da Lunda Norte compreenda que a questão das liberdades que tem a ver concretamente com a liberdade de expressão e de imprensa consubstancia-se no princípio da diferença ou de diferença. É preciso compreender que não é possível eu entender de imediato que o que o A pensa é o que o B está a pensar, e então é ali onde nascem as divergências. Entretanto, eu já passei perseguição e continuo a passar, né? A este preciso momento os meus meios estão apreendidos, né? Os meus meios de comunicação, os meus meios de informático foram apreendidos por um mandato de captura destes meios que visavam a revista e busca e apreensão destes meios, um mandato vindo da PGR junto ao CIC. Nós estávamos aqui a falar, por exemplo, dos autocarros. Temos que saber, o governo recebeu quantos autocarros? Quais são os beneficiários? Quais são os municípios que vão beneficiar esses autocarros? Quais são os empresários que receberam esses autocarros? Porque nos autocarros o próprio cobrador, o motorista, porta-se mal. E nós podemos fazer denúncia por causa disso. Quando nos põem assim, como se estivéssemos num deserto, estamos cegos, infelizmente. Então, apelamos que o governo não pode viver em ouvir, em auscultar. Deve auscultar e praticar. Isso motiva com que as próximas convocações que o governo vai fazendo dos jovens emitirem a sua opinião, as suas opiniões, vão para lá e emitem as suas opiniões. Caso contrário, não vamos encontrar aqui um crescimento como se quer e um desenvolvimento, porque para mim a Lunda Norte ainda está na fase de crescimento, ainda não desenvolveu, tudo por causa das más políticas que são implantada aqui pelo governo provincial da Lunda Norte, infelizmente. Já agora vamos dar um minuto ao nosso convidado Edivaldo, porque as coisas não estão mesmo fáceis. Então, mas também queremos que Angola, o mundo inteiro saiba o que se passa aqui na província da Lunda Norte. E o senhor governador Ernesto Mwangala vai ter que também saber a opinião desses grandes jovens que querem o desenvolvimento da província da Lunda Norte, a famosa terra do diamante. Então, com quem estão aqui, o diamante é de passagem. O povo não beneficia daquilo que são as vitórias da conquista do diamante que se explora aqui. Acredito que a única herança, a única riqueza que o povo, né, tem desses diamantes que são explorados cá na província, né, são as tais chamadas, né, poluição ambiental. Porque, na verdade, as empresas mineiras, né, fazem a exploração e depois não fazem a reposição dos solos. E depois, é uma terra fértil e depois o povo não consegue, não tem depois como voltar a fazer o seu cultivo.
Então, aquilo que é, na verdade, os benefícios que haviam a advir da exploração desses diamantes, pelo menos eu conheço todos os municípios da Lunda Norte, já trabalhei em alguns durante muito tempo, não conheço, aquilo, uma vila feita por um projeto mineiro, por exemplo, não conheço nenhuma vila feita. Existem salas de aulas, não são escolas, existem salas de aulas, porque na verdade quando um projeto mineiro explora durante o ano, uma proporção diamantífera ou de diamantes acima do normal, devia também aquilo que é a sua ação social ser também maior. Por exemplo, nós aqui temos o Chitotolo, que é mais conhecido cá entre nós. Temos o projeto Lulo, que até agora é o projeto que mais pedras com maior quilates está a dar ao país, ou em África. Mas agora, vamos ao Lucaba, por exemplo, vemos o que tem. Não temos nada. Como vemos agora, os vossos equipamentos estão a perder bateria porque não há luz. Há de se reconhecer, é por um período, pois está em reabilitação, a barragem do Lachimo, mas ainda assim era preciso que se buscasse meios alternativos, que são geradores. Porque não é admissível, por exemplo, que as zonas onde se explora diamantes, que é o município aliás, toda a Lunda Norte explora diamante, mas com maior frequência, o município do Cambulo, o município do Lucapa e o município do Cuango, ainda viverem por geradores. Não é admissível isso. Então, qual é, na verdade, o real papel dessas empresas que exploram diamantes? Quando, na verdade, aquilo que é a ação social, a ação social dessas empresas não é cumprida. Aquilo que é, sei que aqui já teve o lema, tem o lema disso até agora, que a Lunda Norte há de brilhar mais do que diamante. Muito pelo contrário, está a escurecer mais do que o carvão. Então era preciso que se revisse, ou se revisse as políticas de governação, no setor da atuação diamantífera, porque na verdade o povo carece de tudo e mais alguma coisa. É preciso que nós, os jovens, não nos conformemos com coisas fúteis, ir para a atividade do partido X, do partido Y, para pura e simplesmente granjear, ou conseguirmos um méritozinho a nível das nossas funções. É preciso que nós reclamemos aquilo que são as nossas obrigações, os nossos direitos. Ok, queria um minuto para, pode ser 30 segundos para nós fecharmos o nosso programa. Pois é, vou ser muito telegráfico. Era preciso que os nossos governantes não nos escutassem apenas, mas aquilo que são as nossas ideias, os nossos pontos de vista, colocassem-nos em prática, de modo também a dar mais sustentabilidade, mais comodidade às populações, porque muitas vezes nós representamos aqueles que não têm voz. Ok. Então aqui nosso caro amigo Rafael, um minuto de palavra, o grito de socorro para o desenvolvimento da província da Lunda Norte. Bom, o meu minuto vai para três questões pontuais. Primeiro, pedir ao governo para... Aliás, primeiro o meu minuto vai em lamentar as constantes mortes que têm acontecido nas matas de exploração de diamante, aí algures das minas. São mortes enormes, algumas imagens eu tenho, porque os jovens estão a praticar o garimpo ilegal. Segundo, penso que o governo tem de estar mais próximo dessa população, e eu posso deixar aqui a minha sugestão: criarem organizações ou cooperativas que visam gerirem aquelas terras, e destas terras deixarem que aqueles jovens explorem de uma forma legal, de uma forma reconhecidos, explorem aquelas zonas, e os diamantes que eles vão vendendo às casas do governo, casas indicadas, para de lá dessas casas, quando comprarem esses diamantes, pagarem imposto ao Estado, porque isso contribuiria de que maneira? Terceiro, é preciso que o governo da Lunda Norte, dirigido pelo Dr. Ernesto Mangala, acorde, desperte, porque adormeceu, porque nós ainda não soubemos, só o próprio governo deve saber, e então a província está como está. E entretanto queremos que o governo desperte mais, e ali onde ele é chamado no centro das decisões do país,
que ele diga na realidade aquilo que o povo precisa dessa região. E muito do que o povo precisa, nós já aqui fizemos a menção. Então o governo não pode estar calado porque não fica bem, isso mata a província e não é bom. O povo da província da Lunda Norte está muito desagradado com a forma como está a ser governada a província da Lunda Norte nesses 3 últimos anos. Pois é, os nossos agradecimentos vai a todos aqueles que nos ajudaram a conseguir chegar até aqui a província da Lunda Norte. Não foi fácil, realmente as estradas estão mesmo no péssimo estado, mas com aquela força, aquela garra, o Namib Fala a Verdade chegou até aqui a província da Lunda Norte, no Dundo, para poder fazer este Muangolé para si, telespectador que nos acompanha como sempre. Queremos o desenvolvimento na Lunda Norte. Muito obrigada. Obrigado. Até já. Fala a verdade. Fala.